Bom, gente, vamos continuar falando sobre logaritmos. O que vimos na última trilha foi o seguinte: quando eu tenho uma exponencial x elevado a y e é igual a z, isso aqui é uma equação na forma exponencial. A base é x, o expoente é y e o resultado da exponencial é z. Se eu usar essa base dessa potência e transformar, passar ela para o outro lado, eu tenho uma coisa equivalente que chama-se logaritmo de z na base x. A base mudou de lado, passou a ser a base do logaritmo, é igual a y, tá? Isso é uma equivalência fundamental. Então, apreendam essa ideia. Isso a gente vai utilizar nos nossos conceitos para calcular equações de logaritmos daqui para frente. Uma primeira observação: o z sempre vai ser maior do que zero. Não existe logaritmo de número negativo. Para esse z ser um número negativo, essa potência tem que me resultar um número negativo. Isso só é possível se essa base for negativa e esse expoente for inteiro, ou no máximo um racional com um denominador ímpar. Mas isso é uma outra história, um outro conceito. Então, primeiro, fixe essa informação: o logaritmo só pode ser calculado se esse número z for um número positivo, ok? Então, vamos a alguns exemplos aqui para a gente começar a identificar o logaritmo. Primeiro, vamos ver o logaritmo de 100.000 na base 10. Esse logaritmo de 100.000 na base 10 é igual a 5. Isso é equivalente a dizer que 100.000 é igual a 10 elevado a 5. Se vocês forem calcular essa potência aqui, esse 10 elevado a 5, vão obter 100.000. Uma segunda observação: nem sempre vocês vão encontrar escrito, claramente escrito, que a base do logaritmo é 10. Pode ser que você encontre apenas a palavra log do número. Isso porque o nosso sistema de numeração é decimal. Sendo decimal, sempre vai subentender que todos os cálculos estão sendo feitos a partir da base 10. Então não é nenhum erro de digitação ou falha de digitação, tá? Então entendam que se não tiver a base escrita, entenda que é 10. A mesma coisa que esse 5 aqui. O 5 é positivo. Eu não tenho sinal de mais aqui na frente dele. Mas eu sei que se não está sendo dito nada diferente, então ele vai ser entendido como sendo positivo. Tá bom? Mais um exemplo aqui. O logaritmo de 15.625 na base 5. Esse logaritmo de 15.625 na base 5 é igual a 6. Equivalente a 15.625 ser igual a 5 elevado à sexta potência. Quando você calcula essa potência, você chega nesse valor, tá? Então, nós temos a equivalência do logaritmo com a exponencial. Mais um exemplo aqui. Isso aqui começa a ficar interessante. Ó, o logaritmo de 13,2 na base 10. Vamos começar agora a esquentar um pouquinho a chapa. O valor desse logaritmo é 1,120574. Que é o equivalente a dizer que 13,2 é igual a 10 elevado a 1,120574. Bom, aqui nesse ponto, eu quero pedir uma coisa. Todo celular, todo smartphone e algumas calculadoras eletrônicas têm a função potência. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa experiência. Pegassem suas calculadoras ali, colocassem o 10 e elevassem a essa potência 1,120574. Por quê? Fazendo esse cálculo com a calculadora eletrônica, você vai encontrar um resultado tipo 13,20002. Opa, peraí. Quando eu faço essa potência aqui, não devia dar esse valor? Realmente devia. Só que esse resultado para esse logaritmo não tem só 6 casas decimais. Tem infinitas casas decimais. Só que, para efeito prático, isso acaba sendo pouco significante. Vocês estão estudando Química e Física, estudaram ano passado e vão estudar isso ainda por um bom tempo. Nessas duas disciplinas, existe
esse conceito da significância. Então, os valores podem ser aproximados. Você vê que 13,20002 é quase igual a 13,2. Para o efeito prático de um cálculo, é suficiente. Então a gente vai entender daqui a pouco o que são algarismos significativos e o que pode ser descartado. Tá? Façam essa experiência, pega o seu calculador e confirme esse valor aí pra gente. Tá bom? Então agora é o seguinte, vamos lá dar nome aos bois para começar a esclarecer uma coisa. Que João é João, Maria é Maria, Mané é Mané. E Mané era Garrincha, mas jogava bola bem à beça. Então, pessoal, vamos calcular aqui usando aquele mesmo logaritmo que a gente fez na outra parte, o logaritmo de 13,2 na base 10 ainda, e vai ser sempre base 10, igual a 1,120574. Dando nome aos bois. Esse primeiro valor aqui, o 13,2, ele tem um nome específico, ele chama-se logaritmando. Já que estamos calculando um logaritmo, isso daqui é o meu logaritmando. Esse desenho aqui embaixo a gente já conhece, que é a minha base do logaritmo. Então a base do logaritmo é esse númerozinho pequenininho que vai aparecer depois do logaritmo. Já falei com vocês que nem sempre ele vai aparecer. Quando for omitido, entenda que vale 10. Agora do lado de cá, no valor do logaritmo, efetivamente, temos esse número que fica à esquerda da vírgula. Ele tem um nome específico que chama-se argumento. Então, o argumento do logaritmo é 1, nesse caso. E é todo o valor inteiro que fica à esquerda da vírgula. Tá? A ideia desse argumento vai ser interessante quando a gente começar a tratar de ordem de grandeza. Tá? Na escala de Richter e na escala do pH, você só tem valores inteiros, que são os argumentos do logaritmo. Isso depois, quando vocês trabalharem com química e física, vocês vão entender como é que funciona isso aqui. E esse número que fica à esquerda da vírgula? Bom, aí é que ele começa a ter uma certa importância. Ele tem um nome específico, chama-se mantissa. Naquela tábua de logaritmos que a gente viu, tá, tem uma coluna à esquerda, que é a coluna dos valores dos logaritmandos, e uma linha superior, que são os valores inteiros do logaritmando. E toda tábua de logaritmos tem uma coleção de mantissas previamente calculadas, que a gente vai utilizar esses valores de 6 algarismos para calcular o valor dos nossos logaritmos, tá? Bom, então vamos agora voltar à tábua de logaritmos e ver um exemplo desse logaritmo de 13,02 na base 10, tá? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar desse logaritmando os 3 algarismos que eu preciso usar para calcular. Aí eu vou lá na tábua de logaritmos e vou procurar onde é que tem os 2 algarismos significativos mais à esquerda na primeira coluna. Pum, ele aparece aqui. Aí depois eu vou procurar na primeira linha o terceiro algarismo significativo. Ele aparece aqui. Por que eu separei os 2 dessa forma? Por que os matemáticos separam dessa forma? Eu podia fazer tudo numa linha só que ia ficar um troço enorme, de 1000 valores diferentes, para eu relacionar 1000 mantissas. Seriam 1000 linhas. Aí eu não teria essa tábua de logaritmos em 2 folhas, teria em 500, que é um pouquinho mais chato para a gente procurar um valor, tá? Apesar de ser lógico. Então isso é só uma forma de facilitar a consulta à tábua de logaritmos previamente calculados. Bom, já que eu encontrei os 2 valores à esquerda e o valor mais à direita, eu consigo cruzar essa linha com essa coluna e encontrar esse valorzinho aqui, ó, o valor da mantissa, que é 12,0574. Então, primeira coisa que eu fiz para calcular o valor desse logaritmo, separei os 3 algarismos que eu preciso e a partir deles eu localizei na tabela a mantissa desse logaritmo, tá bom? Então, continuando a partir desse exemplo, a segunda coisa que eu vou fazer, tá? Já que eu encontrei mantissa, eu vou pegar esse valor, que é o logaritmando,
e pegar os dois números que estão à esquerda dessa vírgula. Você vê que aqui eu tenho dois algarismos, o 1 e o 3. Tudo que estiver à esquerda, pode ter 5, pode ter 7, pode ter 1, pode ter 3, sei lá, mas eu vou pegar os que estão à esquerda dessa vírgula e vou diminuir de um valor. Então, o meu argumento, nesse caso, vai ter 1. Se eu tivesse aqui à esquerda 5 algarismos, o meu argumento valeria 4. Se eu tivesse 3 algarismos, o meu argumento valeria 2. Tá bom? Então, o que eu obtive até agora? O logaritmo de 13,2 na base 10, eu tenho um argumento que vale 1. E tenho uma mantissa que vale 1, 2, 0, 5, 7, 4. Tá. Agora eu vou juntar isso tudo. Como é que eu faço para juntar isso tudo? Eu vou primeiro colocar o argumento. E a esse valor de argumento eu vou somar primeiro a mantissa. Só que a mantissa não vai entrar com esse valorão todo que está aqui. Eu vou colocar na frente dela um 0, então, o que eu fiz até agora? Separei 3 argumentos, 3 algarismos do logaritmando, localizei na tabela a mantissa, contei quantos algarismos eu tenho à esquerda da vírgula e extraí o valor do argumento. Coloquei um 0, na frente da mantissa e vou fazer a soma. Pronto. Aí eu chego no valor de que o logaritmo de 13,2 na base 10 é igual a 1,120574. Aqui está o valor do meu logaritmo que eu extraí sem fazer conta, só consultando a tabela e manuseando os elementos do meu logaritmo, que é o logaritmando e a base. Show? Então, vamos agora a um outro exemplo. Deixa eu calcular aqui o logaritmo de 22 na base 10. Aqui vai levantar um alerta. Opa, peraí. Lá no outro eu tinha 3 algarismos. 2 na frente da vírgula e 1 atrás da vírgula. Aqui eu só tenho 2 algarismos. Então, como é que vai acontecer isso? Eu vou simplesmente considerar que o terceiro algarismo aqui vale 0. Então, na tábua de logaritmos, o que eu vou fazer? Eu vou procurar na minha coluna da esquerda o valor 22 e vou procurar na primeira linha o valor 0. Opa, então vou cruzar ali a linha 22 com a coluna 0. Nesse caso, vou encontrar uma mantissa. Para esse logaritmo específico, eu tenho 2 algarismos à esquerda da vírgula, então meu argumento vai valer 1. A isso eu vou somar o 0, que eu mostrei, e o que eu vou encontrar no cruzamento da linha 22 com a coluna do 0, que é essa mantissa. Pronto. Então o logaritmo de 22 na base 10 vai ser 1 mais 0,342423. Está aqui. Mais um. Logaritmo de 1,3. É a mesma coisa. Quantos algarismos eu tenho à esquerda da vírgula? 1. Tira 1. Dá 0. Olha só, eu tenho 1 algarismo à esquerda da vírgula, diminui de 1 a unidade, fica 0. Vou somar ele o 0, agora eu vou localizar a mantissa na tábua de logaritmos. O que eu tenho aqui? 1,3. 1,3. Então eu vou procurar na minha primeira coluna o número 13 e aqui o outro algarismo vai ser o 0. Então no cruzamento entre a linha 13 e a coluna 0 eu tenho uma mantissa que vale 1,13943. Somo os dois valores, cheguei no valor do logaritmo. Mais um. Logaritmo de 324 na base 10. Esse tem 3 algarismos à esquerda da vírgula. Você vê que a vírgula não aparece aqui, né? Mas a danadinha está escondida ali atrás. Eu sei que tem uma vírgula ali. Então, quantos algarismos eu tenho à esquerda da minha vírgula? 3.
Diminui de uma unidade, 2. Vou somar ao 0, e vou localizar na minha tábua 2 algarismos à esquerda, 32, a linha do 32 e a coluna do 4. Cruzei as duas, encontrei a célula onde eu tenho a mantissa desse 3, 2, 4. Somei os dois, o valor do logaritmo de 324 é 2,510545. Show até aqui. Quem quiser pode dar uma paradinha e voltar o vídeo para ouvir de novo, tá? Então vamos continuar. Vamos usar essa tábua. Agora eu vou falar uma coisa para vocês interessante, tá? Como eu disse logo no começo, para a maioria dos cálculos que vocês vão fazer em química e em física, e até em outras disciplinas das exatas, ou até mesmo nas humanas, você pode precisar calcular alguma coisa que vai empregar o logaritmo, eu tenho uma significância de resultado. Então, como eu calculei ali o logaritmo de 13,2 na base 10, que deu 1,12, alguma coisa que eu não lembro que foi, que era quase o resultado. Então, na tábua de logaritmos que a gente está usando, só existem números de 3 algarismos. 2 na primeira linha, na primeira coluna, e 1 na primeira linha. Então, são 3 algarismos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Imagine que esse número que apareceu aqui, o 1.574.330, seja medida em metros entre 2 pontos de um mapa, de uma cidade, de um terreno. 4.330 é um valor até grande, quando ele está sozinho, em metros. Só que, para a gente estimar ou calcular alguma distância ou área, utilizando essa medida completa de 1.574.330 metros, é uma coisa significativa? Não. Não vai realmente ser. Porque a diferença no final do cálculo vai ser muito pequena. Insignificante, quase desprezível. Desprezível significa que a gente pode desprezar sem prejuízo. Então, eu posso muito bem arredondar esse 1.574.330 metros para 1.570.000 metros. É perfeitamente aceitável para a maioria dos cálculos. Para o matemático não, o matemático quer exato, resposta perfeita, tal. Só que para o físico, para o engenheiro, para o médico, para o cara da SEDAI que calcula alguma coisa, não faz diferença nenhuma esse finalzinho. Só interessa para ele 3 algarismos significativos. Para alguns elementos, você vai precisar de 4 ou 5 algarismos significativos. Mas para a grande maioria dos eventos que vocês vão encontrar na vida de vocês, 3 algarismos são mais do que suficientes. Tá? Então, eu fiz um arredondamento aqui. Só para vocês terem noção, eu fiz aqui um cálculo a partir de uma planilha eletrônica e calculei o logaritmo de um número grande. Isso aqui dá 153.497.324. O resultado desse logaritmo, uma planilha eletrônica que usa todas essas casas decimais como elemento de cálculo, o resultado dá isso aqui: 8,186.100.8085.393. Aí eu fiz um outro cálculo desprezando tudo que tenha mais do que 3 algarismos significativos. O meu resultado deu esse aqui. Então, vocês observem aqui que até a terceira casa decimal o valor é o mesmo. Daqui para frente varia muito pouco. Então, se isso aqui, por exemplo, for o cálculo que o cara da SEDAI lá na adutora faz para calcular a quantidade de produto que ele vai adicionar na água para transformar aquela água em estado natural em água potável, faz diferença esses 400 quilinhos que ele vai colocar. Se ele vai colocar 8 toneladas de material, isso aqui dá 4 quilos. Então ele pode colocar 8 toneladas mais 186 quilos ou 8 toneladas mais 184 quilos. Não vai diferenciar em chongas para o resultado final, que é garantir a potabilidade da água. Isso o rapaz da SEDAI faz lá por tabela, ele não calcula. Alguém calculou para ele. E alguém que calculou considerou que essa diferença é desprezível.
Falou? Vamos continuar? Bom, agora vocês assistam o vídeo